Olá, vamos falar sobre aprendizagem? Você tem tido dificuldade para assimilar os conteúdos? Já tentou as mais diversas estratégias? Tem sempre um plano novo? Mas ainda assim aquela matéria continua lhe tirando o sono? Parece que os seus esforços estão sendo em vão. Você até tenta prestar atenção e quando o professor está explicando, parece fácil. Então, na semana seguinte, você não entende o que pode ter acontecido para aquela matéria ter ficado tão difícil. Em que momento da construção desse conhecimento você se perdeu? Talvez você esteja administrando os seus estudos da maneira incorreta. Às vezes está gastando muito tempo e energia para pouco resultado. Se você se enquadra nas coisas que eu te falei, eu tenho a resposta. Entenda. Com a evolução da neurociência, foi possível compreender a maneira como nosso cérebro recebe, processa e armazena as informações, ou seja, como a nossa memória funciona. E de repente, uma pequena mudança nos hábitos pode te levar a resultados que vão te surpreender. Vamos entender um pouco mais como a nossa massa cinzenta funciona no que diz respeito à memória. O nosso cérebro ele é dividido em três regiões: córtex, sistema límbico e cerebelo. O córtex é a camada mais externa do nosso órgão. Ele é responsável pela memória, atenção, pensamento, entre outras coisas. O sistema límbico, ele recebe as coisas que a gente vivencia no decorrer do dia. É uma memória de rápido acesso, porém uma memória curta. O cerebelo é a parte responsável pelo equilíbrio, a coordenação motora, coisas que fazemos quase de forma involuntária. Então, quando a gente está estudando, por exemplo, as informações vão para o sistema límbico. Nós conseguimos colocá-las e acessá-las facilmente. Entretanto, a informação pode se perder facilmente também. Eu comparo o sistema límbico como um varal de cabides. Já o córtex eu comparo com um gaveteiro. E nesse gaveteiro, o acesso é mais restrito. Só entram as informações pré-selecionadas. Para chegar a essa região, precisa-se passar pelo sistema límbico primeiro. No córtex temos a memória de médio e de longo prazo. E por fim, para finalizar nossa analogia, eu comparo o cerebelo com um cofre. Uma vez que a informação chegou aqui, dificilmente ela sai. Quando a gente acessa constantemente as memórias do córtex e essa memória se torna algo natural, ela vai para o cerebelo. Por exemplo, quando a gente vai tocar um violão ou quando a gente vai dar aquele golpe especial no videogame e fazemos isso sem ao menos olhar para as cordas do violão ou para o controle. Diante de tudo isso, o bom aprendizado se estrutura em dois pilares importantes. Primeiro, dormir bem e segundo, revisar a matéria vista em sala no mesmo dia. E por que dormir bem é importante? É somente quando estamos dormindo que o nosso cérebro pega as lembranças mais marcantes ocorridas ao longo do dia e passa do sistema límbico para o córtex. Toda vez que atingimos um estágio do sono chamado REM, nosso sistema límbico é esvaziado, para começar do zero no dia seguinte. E é aí que muita informação que poderia ser importante para você é perdida. Por isso, o segundo pilar é muito importante também, que é estudar no mesmo dia. Porque se o que foi visto em sala de aula não ficou bem marcado em você, quando dormir o conteúdo será apagado. É como se a memória fosse uma escrita na areia de uma praia. E quando chegar a noite, a maré alta limpa as marcas feitas, e apenas aquelas que foram mais profundas serão salvas. Ou seja, a gente passa de uma memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. Ainda sobre o sono, é imprescindível tê-lo com qualidade, porque existem outras fases que são liberados hormônios importantes, como do bem-estar, da saciedade, do crescimento, entre outros. Então não se esqueça, tenha uma boa noite de sono e conteúdo passado é conteúdo estudado, em casa. Sucesso!